Fala, investidores, Roberto de Moura do canal Dinheiro na Prática, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Mais um vídeo, agora o começo da nossa sequência de vídeos detalhados em relação à questão do assunto, que a gente iniciou, que é o colecionismo, que é mais precisamente o Pokémon TCG dentro desse tema, que a gente vai estar explorando aí comercialmente falando, e eu vou estar trazendo os exemplos para vocês, tá? Toda uma cadeia de sequência, desde a preparação para as compras, desde a questão da compra, da venda, dos resultados. Mas agora nesse primeiro vídeo, tá, eu quero falar um pouquinho da introdução sobre o mercado, sobre como é que é o mercado geral do colecionismo, como é o mercado do Pokémon, alguns números trazer para vocês. E é isso. Lembrando sempre que esse vídeo ele foi gravado, tá, em março de 2025, vocês vão estar vendo aí por março de 26. A gente precisou, desse delay um pouco aí de tempo para produzir um conteúdo mais dinâmico, para pegar, um tempo maior. Por exemplo, esse conteúdo do Pokémon ele foi feito em 6 meses, começou em agosto de 24, poder resumir para vocês poderem ver de forma mais prática. Então, roda a vinheta, vamos começar aí o conteúdo que a gente tem muita coisa boa para ver. Então, pessoal, vamos lá. O primeiro ponto, tá, que eu quero que vocês entendam bem, quando a gente fala de colecionismo, quando a gente fala de produto em geral, a gente está falando de produto físico. Então, tem algumas diferenças que a gente tem que levar em consideração em relação à comparação com o produto hoje, digital, que seria aí fundo de investimento, ações, criptomoedas, CDBs, poupança, qualquer coisa do gênero, que a gente tem. Primeiro ponto, liquidez. Hoje é diferente, por exemplo, se eu comprar um pacote de ações hoje, tá? Se eu investir no fundo imobiliário, qualquer coisa do gênero, eu comprei hoje, se daqui 3 dias eu quiser vender, eu automaticamente vou abrir ali o meu home broker, vou abrir minha conta, de investimentos, e eu vou liquidar esses fundos, vou liquidar essas ações, o que for. Claro que se as ações, por exemplo, estiverem em baixa e eu vender, eu vou ter prejuízo, mas eu tenho uma liquidez de fazer a venda, mesmo com prejuízo. Bom, numa renda fixa hoje, se eu for aplicar, para ter rendimentos financeiros, de retorno percentual, a mesma coisa. Se daqui a pouco eu tirar antes da hora de um produto atrelado a IPCA, qualquer coisa do gênero, óbvio que eu posso ter uma perda, ou daqui a pouco, por exemplo, investir num fundo imobiliário e o meu rendimento anual foi menor do que a inflação, eu automaticamente já estou perdendo dinheiro, mas ainda assim eu tenho essa liquidez. Então isso ficou entendido. Quando a gente vem para o produto físico, não é bem assim. É um produto que ele pode me dar uma margem maior, só que eu fico um pouco mais amarrado. Então, por exemplo, eu comprei essa carta aqui, esse card aqui de Pokémon graduado, Pikachu Naga. Comprei hoje. Se eu quiser vender amanhã, eu preciso que alguém me compre esse produto. Por mais daqui a pouco esse produto, eu comprei a 500 e vou vender a 1000, tá? Valorizou e tal, eu preciso de alguém que pague 1000. Claro que quando eu compro bem, que é isso que a gente vai ver aqui dentro, quando eu compro bem, quando eu compro com margem, quando, eu faço uma estratégia de compra e venda, automaticamente me facilita fazer o que? Comprei por 500, tá valendo 1000, quero vender a 800. Então eu vou vender rápido, vou ganhar dinheiro igual, um bom dinheiro, só que eu vou dar uma vantagem para quem tá comprando de mim, então eu vou acabar vendendo mais rápido. Por exemplo, como vocês viram, as compras foram feitas em 9 dias, vocês viram naquele outro vídeo, e as vendas foram feitas em 5 dias. E a gente teve um percentual líquido de 70,3%, 70,8%. Então foi muito bom, em relação à questão do preço de custo. Só que tem que ser entendido esse ponto da liquidez. Então, entendido isso, vamos pro próximo ponto. Por que eu gosto da compra e venda de produtos com margem, tá? Alavancagem patrimonial. Diferentemente, muitas vezes, que se eu pegar ações, se eu pegar fundos, se eu pegar criptomoeda, qualquer coisa, com exceção um pouco, claro, da cripto, que a gente sabe que a criptomoeda sempre tem aquele sonho da loteria, comprei cripto, disparou, vendi, com 30, 40, 50% de ganho, pode ter isso, 1000% de ganho, pode ter isso na cripto, o pessoal se fazia muito, só que a gente sabe que hoje também já não é mais tão que nem foi antigamente. A gente já teve, uma boa subida do preço, mas não quando a gente diz não seja um bom negócio, é cada um. Mas, por exemplo, diferentemente desses produtos que vão me dar 12, 15% ao ano, daqui a pouco, 20, 30%, numa variável assim, mais arriscada, bem arriscada, querendo ou não, hoje o produto físico, eu consigo fazer um percentual maior e dar uma alavancagem de patrimônio mais rápida. Então, por exemplo, eu comprei, igual a gente viu, 1.700 e poucos reais em cards, passaram 6 meses, eu vendi aproximadamente 3.000 reais, 2.900 e poucos, vocês viram no outro vídeo. Me deu uma lucratividade líquida de 1.200 e poucos reais. Beleza, líquido em relação aos custos, falta imposto. Vamos
vamos descontar imposto na base de 17%, né, para produto ali físico sendo vendido, Santa Catarina 17%. Então, automaticamente vai me sobrar aí na faixa de 900 e poucos, R$ 1.000, um exemplo. Eu fiz isso, né, tava me dando 70,8%, às vezes reduziu com 60%, uma coisa assim. Eu fiz isso em 6 meses. Então, para uma alavancagem patrimonial, onde eu botei 1.700, daqui a pouco eu ganhei lá 1.000 limpo, é muito bom. O que ia me dar 60% em 6 meses? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for pegar para fazer uma análise, né, em relação à questão da liquidez, tem aquele detalhezinho que eu comentei no começo. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem entendido. Tá entendido? Beleza, vamos dar sequência, né, para quem quer trabalhar com produto físico. Dentro da linha de produtos físicos, a gente pode vender N situações. Vai fazer brigadeiro, fazer isso, fazer aquilo. Mas nesse ponto hoje, né, eu quero falar sobre o colecionismo e a compra e venda de produtos colecionáveis. Tem duas linhas de produto colecionável, tá? Tem uma linha onde você pode comprar e vender de imediato. Por exemplo, eu comprei esse kit aqui de produtos colecionáveis do Pokémon do McDonald's de 2019. Eu comprei por R$ 50, paguei barato no LX. Na internet hoje está avaliado na faixa ali de R$ 300, por exemplo. Quando eu comprei por 50, ele já estava avaliado em 150 ou 200, eu comprei bem. Então eu poderia ter comprado naquele dia e ter revendido no mesmo dia, ou daqui a pouco ter revendido em 2 dias. Seria, né, uma compra mais rápida. Daqui a pouco, se eu fizesse no dia mesmo a venda, seria o tal do day trade, comparado ao mercado, né, financeiro. Já pro outro lado, outro exemplo, eu comprei esse Pikachu Nagaba em agosto de 24, paguei R$ 350, entre R$ 200 da carta e R$ 150 do processo de graduação que foi feito no Japão. E veio de lá. R$ 350 de custo, tá, nele. Em relação à questão desse Pikachu Nagaba, eu tive uma valorização nele que hoje ele é avaliado em mais ou menos R$ 750, R$ 800. Então eu esperei 6 meses, como eu disse, paguei, né, o preço do tempo para ver como é que ia ser isso, só que eu mais do que dobrei o valor dele. E se hoje eu quiser vender, por exemplo, eu quero liquidar, se eu anunciar por R$ 600 eu vendo na hora, R$ 500 eu vendo na hora, e ainda assim já é mais do que eu paguei, um percentual bom maior do que eu paguei. Então assim, tem essas duas vertentes. Tu pode comprar para revenda imediata, só que ele não tem que comprar com uma margem, né, para poder fazer uma margem até mesmo melhor, ou tu pode comprar com uma margem boa também, porque tem que comprar bem, né, para segurar e ver o que dá no futuro. Quando você faz uma compra para segurar, eu te aconselho a comprar um lote, montar um lote aos poucos, porque assim como numa carteira de ações, assim como numa carteira de produtos, né, digitais, vamos dizer assim, né, claro, os digitais mais ligados a empresas, né, e tudo mais, mas tu faz ali, né, digitalmente falando, querendo ou não, tu acaba diversificando. Então, por exemplo, assim, daqui a pouco eu comprei esse Pikachu Nagaba, comprei mais 2 graduadas, daqui a pouco essa aqui, paguei 100, daqui a pouco não mudou muita coisa em 6 meses, beleza, mudou para 120 limpo, ganhei 20%, tá ótimo, para 6 meses, tá bom, mas é aquilo, daqui a pouco ela me deu 20, daqui a pouco esse me deu 100, daqui a pouco esse aqui me deu 50, na média do pacote tá show. Não, vamos dizer que eu tivesse prejuízo, paguei 100 nesse, daqui a pouco eu vendi, me sobrou 80, esses outros dois vão equilibrar o meu prejuízo. Então sempre optar pela diversificação, evitar investir numa carta só, igual, vou pegar uma carta de R$ 5.000, mas não que não possa dar bom. Vou dar um exemplo para vocês, eu já citei no vídeo anterior, Pikachu Van Gogh, vocês estão vendo na tela o vídeo dele. Em agosto de 2024, quando eu comecei as compras, tinha Pikachu Van Gogh PSA 9 por R$ 800. Hoje, se eu for comprar um Pikachu Van Gogh PSA 9, para mim achar por R$ 2.000 eu não tô achando, acho por R$ 2.400, R$ 2.500. Então assim, se eu tivesse comprado, teria dado muito bom mesmo uma carta no valor um pouco maior, mas eu ainda prefiro não apostar tudo numa só. É diferente? Eu tenho 10 mil para investir, eu posso comprar 10 cartas de valor maior, mas daqui a pouco, né, se eu tenho só 1.000, em vez de eu queimar todas as fichas numa carta só, eu diversifico isso em 5, 6, 7 cartas, e daqui a pouco ganho um pouco mais em uma, um pouco menos na outra, mas no final eu tenho meu ganho, beleza? Então dentro desse mercado de colecionismo, tá, ele é um mercado que ele já vem lá de trás. Então, né, voltando só um pouco na questão histórica, que eu já comentei com vocês anteriormente, ele começou ali pelo século XV, século XVI. Primeiramente, né, na antiguidade, as primeiras coleções que foram sendo feitas, né, o pessoal foi colecionando vasos, itens religiosos, né, itens ali, né, de adoração aos seus ídolos, vamos dizer assim. Essa era a primeira base do colecionismo. Logo depois, tá, começou um movimento mais moderno, logo depois que a gente viu no Renascimento, onde os mecenas da época, que seriam, né, os nobres, os abastados financeiramente, eles começaram a investir também na arte local, nos artistas locais, né, e também objetos não ligados à religião, seriam os itens profanos, vamos dizer assim, né. Então começou depois o colecionismo de artes, de telas, né, por exemplo, de pinturas, outros itens não ligados à religião, e foi vindo cada vez mais. Logo depois, os mesmos nobres, né, ali as famílias mais abastadas começaram com a numismática, que era o colecionismo das moedas,
moedas, né, de dinheiro, e isso até depois virou matéria acadêmica, ali, né, alguns círculos sociais e tudo mais. De certa forma, vindo para esse colecionismo na atualidade, a gente começa a vir para o quê? Um exemplo aqui para vocês bem prático. O colecionismo por brindes. Então, daqui a pouco, não era tão normal o colecionismo, né, na atualidade, vamos dizer assim, tão difundido antigamente, antes da internet, antes de tudo, né, ali, vamos dizer, 1990 e poucos. O pessoal não tinha tanto, né, o costume de colecionar, de certa forma, tanto quanto hoje. Mas já tinha, claro, quem colecionava, tanto que, né, hoje a gente tem registro histórico de coleções, né, de N produtos, facas, ornamentos, joias, relógios de bolso, por exemplo. Então, vamos lá, pro mercado de brindes, quando começou um pouco, né, levar para o público comum, vamos dizer assim, não aquele público que ia atrás para comprar um item colecionável, mas aquele público que nem sabia que era colecionismo. Dentro do mercado de brindes, a gente começou, por exemplo, lá em 90 e poucos, um dos exemplos, a Kinder Ovo. Então, por exemplo, você quer uma coleção, né, igual eu já mostrei para você anteriormente, dos leõezinhos do Kinder Ovo. Esses leõezinhos pintados à mão, de uma qualidade absurda, a pessoa ia comprando, ia vendo, eu tenho esse, não tenho esse, e começou a gerar aquele gosto pela coleção. Primeiro ponto, tá, aqui, ó, o primeiro gatilho do negócio. O prazer não estava em comprar o Kinder Ovo ou botar o leãozinho na estante. Tava em abrir o Kinder Ovo e ver se o leãozinho era o que já tinha ou não. Então, o primeiro prazer era esse. Segundo ponto, tá? Em relação à questão desse colecionismo mais moderno. Começou a indústria a vir, então, trazendo para brindes de Kinder Ovo, sucrilhos, né? Os cereais, vamos dizer assim, salgadinho, tal do Tazo e outros produtos. Só que a gente entrou logo depois numa onda que a indústria, por questão de cortar custos e também por questão que o consumidor estava muito acostumado com um brinde, já estava vendo uma coisa normal, todo mundo dava brinde, começou a ser retirado. Então, a indústria viu, nosso consumidor já não está valorizando tanto esse brinde, todo mundo dá, a gente precisa cortar custo, vamos eliminar o brinde. Então, a indústria foi tirando os brindes. E o consumidor, naquela que era normal, ele foi se desligando disso. Não foi sentindo falta, era aquilo, tinha muito, tinha de osso e tal, e aos poucos foi se desligando disso. Só que, ao mesmo tempo, a indústria mais moderna, ela começou a ver que não, ela vinha cortando o custo de brinde, diminuindo embalagem e tudo mais, só que ela começou a ver que o pessoal estava sentindo falta daquela conexão lá de antigamente do brinde. Então começou a voltar, comparado antigamente, a algumas situações de colecionismo. Então, por exemplo, se a gente for pegar supermercado, os supermercados começaram a fazer álbuns de selos, onde a cada tantos reais em compra, você ganha um ticket para botar no álbum e daqui a pouco trocar 50 selos por uma faca. Só que se você for parar para perceber, esses kits eles não são aleatórios. Uma faca, uma caixa térmica, uma caixinha de som. Até porque quando é aleatório, a pessoa não dá tanta bola. Porque, se a pessoa tem condição, a pessoa vai ali e compra. Não dá bola para brinde. Só que quando é colecionismo, por exemplo assim, a pessoa troca 50 tickets por uma frigideira. Agora 100 tickets tu vai trocar por uma panela funda. E é uma coleção de 8 itens, 8 peças, a pessoa começa a querer completar aquela coleção. Muitas vezes, se ela fosse em outro mercado mais barato, economizasse do que naquele mais caro que está dando os selos, os brindes, né, os colecionáveis, né, completando aquela coleção, ela economizava dinheiro e ela ainda comprava aqueles itens da coleção, né, por fora. Mas ela quer a sensação de completar isso ali, a sensação de completar aquele álbum e trocar aquele álbum por algo a mais, a sensação de completar aquela coleção. Bom, na mesma linha desses colecionáveis de brindes, a gente também vem para a atualidade, questão da Cacau Show, por exemplo. Ela lançou essa linha, por exemplo, né, tem outras, mas essa linha aqui de ursinhos, tem do Harry Potter também, onde um ovinho de chocolate com ursinho desse dentro custava R$20. Só que foi uma febre tão grande que mais uma vez não era a compra do chocolate nem botar o ursinho na estante, era abrir o ovinho e ver, né, aquela liberação de energia, de felicidade, dopamina, tudo, se era o ursinho que precisava para a coleção que estava ali dentro, e se criou um mercado de ursinho da Cacau Show. Então tu entrava ali numa comunidade do WhatsApp, por exemplo, do Facebook, e tinha gente vendendo ursinho por 60, 80, 100 reais. Principalmente esses transparentes aqui, eram os mais caros, que eram mais difíceis de achar. Então assim, por que isso? Porque claro que a pessoa calculava, daqui a pouco eu compro 5 ovos de chocolate, não tem ursinho que eu preciso, eu vou comprar o que eu preciso para terminar a coleção. Então a gente saía daquela emoção de abrir o chocolate e já ia para a ansiedade de completar a coleção. Quando é uma coleção que você tem uma referência de início e fim. Então tem isso também da emoção de completar a coleção. E comercialmente falando, isso é muito bom para quem está vendendo a ideia, para quem está vendendo a coleção. Então assim, são alguns pontos, tá? Desde questão de exemplos, né, mais antigos até exemplos mais atuais, para vocês verem como o mercado ele vem pedindo por isso, ele vem pedindo por colecionáveis. Por quê? Aí que vem uma outra explicação agora. Pela falta de conexão atual da sociedade. Então, por exemplo, se a gente for pegar como base, cada vez mais a sociedade está tecnológica. Então, cada vez mais a gente está se desconectando ao mesmo tempo que se conecta. Como assim?
Ah, tu tá na internet, tu tá online, mas tu já não vê mais o teu vizinho, você já não tem mais uma referência daqui a pouco num grupo social físico, você já não tem mais o tato das coisas, só o digital. E no digital, ainda assim, as pessoas buscam se conectar. Buscam se conectar num grupo do Facebook da mesma temática, quem gosta de som em carro. Busca se conectar num jogo com quem gosta daquele jogo. E muitas vezes a pessoa já nem tá nem aí pro jogo, mas ela tá conectada àquele grupo social que tá ali. E as pessoas no mundo físico, saindo do digital, também começaram a buscar isso. Então hoje, quando a pessoa compra uma carta de Pokémon, quando ela compra 2, 3, 4, quando ela começa a colecionar, automaticamente ela está se conectando a um grupo social. Por exemplo, eu fui ali num grupo do WhatsApp. Dentro desse grupo do WhatsApp, eu posso ir lá e posso mandar, pessoal, eu tenho esse Pikachu na Gaba, é da minha coleção. Eu vou ter quem vai elogiar, eu vou ter quem vai dizer que o sonho é ter um igual, eu vou ter, quem vai daqui a pouco dizer que tem um igual, e eu vou me sentir bem, porque eu tenho um assunto em comum, eu tenho uma conexão em comum. E ao mesmo tempo, o outro ponto bem importante é a questão de se tornar uma referência. Como assim, Roberto? Como assim se tornar uma referência? Eu estou num grupo social de coleções de Pokémon. Todas essas cartas aqui, elas têm um valor inferior a essa carta aqui. Daqui a pouco eu estou num grupo onde o Zé tem essa aqui, o Zezé tem essa aqui, o João tem essa aqui e eu tenho essa aqui. Automaticamente, o meu ego humano, que é normal, ele se sente bem, porque eu sou uma referência dentro daquele grupo ali. Eu sou uma referência dentro do colecionismo Pokémon. Daqui a pouco, se chegar alguém e tiver uma que é melhor que essa, maior que essa, eu vou me sentir um pouco frustrado, é normal do ser humano, e eu vou querer melhorar. É uma competição, vamos dizer assim, que o ser humano tem, principalmente o homem também tem muito essa competição, né? Até mesmo se a gente for pegar historicamente, questão de dominância, questão de território, tudo, então tem isso. Então, assim, comercialmente falando, é um mercado muito bom a ser explorado. E quando eu falo explorar, não é, vamos entrar, vamos sugar até a última gota, não é isso. Mas é que tudo que tem um nicho, tudo que tem um comércio, tudo que tem uma dor, e a gente quando fala de coleções, quando fala de hobby, a gente fala de uma dor de preenchimento, de coleção, a gente fala de uma dor de ego, de ser o melhor, a gente fala de uma dor de economizar tempo, né? Vou pagar para ter em vez de ficar procurando aquele item, entendeu? Então, se vou pagar mais caro para ter mais rápido. A gente fala de várias dores dentro do nicho. E quando a gente fala de nicho, normalmente, né, de hobby, de colecionismo também, a gente fala muito de comunidade engajada. Então, se eu pegar, por exemplo, a comunidade Pokémon, abrir os grupos de WhatsApp, vocês vão ver que tem um movimento o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Chega a ser absurdo. É 3 horas da manhã tá movimentando. Por quê? Tem grupo de leilão, tem grupo de safari Pokémon, tem grupo de venda, tem grupo de meu, tem um monte de nome de grupo, um monte de tipo de evento que acontece de venda. O pessoal quer comprar. Por quê? Eu tenho esse aqui, é o roxinho do Gengar. Não, mas pô, no desenho junto com o Gengar tinha lá o Charmander, um exemplo. Lá no Pokémon inicial, eu quero o Charmander. Mas junto com o Charmander tinha o Bulbasaur. Eu quero o Bulbasaur, então vou procurar o Bulbasaur. E assim por diante. Cada vez mais a pessoa se convence, assim como é em outros segmentos, que ela precisa daquilo para se sentir bem. E ela precisa daquilo para ser uma referência naquele grupo. E não só nisso, tá? Se a gente for pegar o grupo do pedal, é a mesma coisa. O cara tem uma bicicleta hoje, ele quer daqui a pouco uma melhor para ser uma referência no grupo. Mas tem uma questão funcional da bicicleta. Tem a questão funcional? Tem. Mas chega um ponto que, a não ser que se você seja um atleta de elite, a questão funcional já não é tão impactante assim. A questão funcional, ela já é mais que você usa uma justificativa para trocar. É isso, não adianta. É igual assim, quem compra hoje relógio, tem uma funcionalidade? Tem. Mas daqui a pouco o cara que compra um Patek Philippe de R$1,5 milhão, ele não sabe se ali tem R$1,5 milhão em diamante, ouro, o que é. Ele sabe que ele está comprando um Patek Philippe. Tem qualidade? Tem. É diferente? É. Mas ele está comprando uma marca, um conceito, ele está comprando um status social, ele está comprando acesso a um determinado grupo social. É isso. Quando eu compro uma carta Pokémon de R$100, quando eu compro uma carta Pokémon de R$6 e quando eu compro uma carta Pokémon de R$100 mil, são grupos sociais diferentes muitas vezes. Não que eu não tenha o colecionador de carta de R$1 milhão dentro do grupo lá 10 mil, de 5 mil, de 1.000, de R$500, mas normalmente são nichos diferentes. Você às vezes não vai ver se comunicando na mesma linguagem de coleção ambos os lados. Assim como pode ser, vou dar um exemplo. Eu tive cliente que eu fiz negócio dentro aí, né, desse segmento do Pokémon, que eu vi que o cara já é um cara que investe já pesado, compra carta de 5 mil, 10 mil, 15 mil. Então assim, eu já senti que é um cara que vai investir forte. Então assim, o que isso me fala? Opa, o cara é um peixe um pouco maior do que uma sardinha,
ele já começa a ser um tubarão, vamos dizer assim, só que ao mesmo tempo ele não é o tubarão supremo, que é aquele, por exemplo, o Logan Paul, que comprou uma carta de 20 milhões de reais, ou daqui a pouco pode vencer. Então tu vai se conectando a nichos sociais diferentes. Então isso é muito normal. Se a gente for pegar outros segmentos, cavalo, equinos, é a mesma coisa. Ah, se a gente for entrar no nicho hoje de cavalos milionários, ali está um grupo social. Se a gente for entrar no nicho dos cavalos básicos, aí é outro grupo social. E assim por diante. Então são conexões que as pessoas gostam de criar e através do colecionismo a gente vai criando isso. Então, por exemplo, para vocês verem, tá, como é muito forte essa questão de colecionismo, desde, né, igual eu falei, de valores menores a valores maiores, vocês agora estão vendo um tênis, um Jordan, é um tênis de basquete ali que foi usado por Michael Jordan, enfim, um jogo em 91, é oficial, usado por ele, né, em jogo. É um tênis que ele já tá com 140 mil dólares de lance, tá? Ele já teve 10 lances e ainda tem um dia e meio praticamente de leilão para acontecer e já tá em 140 mil dólares com 10 lances. Pô, pra que a pessoa compra um tênis do Jordan de 140 mil dólares? Daqui a pouco você vai bater 200 mil dólares ou mais. Como se diz, vi, gostei, paguei, comprei. É isso. Para satisfação pessoal. Ah, mas o cara tem... Mas não tem funcionalidade. O cara não vai botar um Jordan, vai virar o Jordan. Então, colecionismo é isso. Bom, é satisfação pessoal. Eu tenho dinheiro para comprar, eu compro. E me realizo. E daqui a pouco ele vai ter aquele Jordan, ele vai querer o outro Jordan, o de 92, o de 93, o de 94 e assim por diante. Daqui a pouco ele vai querer o de outro jogador e é isso. Se tem, compra. Outro exemplo que a gente tem na tela, tá? É um card do LeBron James. Esse card é assinado com um pedaço da camisa dele, que foi usado num jogo em 2003, 2004, foi um jogo importante. Tem um pedaço da camisa real usado no jogo nesse card. É um card que já está em 27 lances no leilão e ele já está em 700 mil dólares. Aqui a gente está falando de um card, é como se fosse isso aqui, ó, só com um pedaço de camisa usado pelo LeBron James em 2003, 2004 e está em 700 mil dólares. Mais de 3 milhões e meio de reais. E é isso, daqui a pouco tá em 1 milhão, 1 milhão e meio. E ainda tem 15 dias de leilão para correr. Então vocês imaginam que a gente ainda vai ter uma correção aí nesses lances. Então para você, como mercado de colecionismo, é forte. Agora vocês estão vendo na tela um exemplo, né, nosso, nacional, de uma camisa do Pelé. Essa camisa do Pelé, se vocês pesquisarem no que tem várias camisas assinadas pelo Pelé. Então assim, o item ainda tá querendo ganhar preço. Teve também, né, a situação trágica do falecimento do Pelé e tudo mais. Mas assim, é um item que hoje, por exemplo, essa camisa autografada pelo Pelé, uma camisa normal, autografada, sendo vendida por 20 mil reais. Acha por um pouco menos, um pouco mais, mas tudo vai da oferta e demanda. Se tiver muita camisa do Pelé autografada, automaticamente fica mais difícil puxar preço, né? Vai puxar daqui 50, 100 anos, um exemplo, entendeu? Vai aumentar bastante. Mas ainda assim, não que não possa corrigir. Daqui a pouco essa camisa de 20, daqui 5 anos está 30, 40, daqui 10 anos 50, então tem esses pontos, tá? Então assim, a gente tem mercado. No Brasil mesmo a gente tem itens, né, que já foram vendidos de valores bem altos. Se a gente for para esses leilões que acontecem, leilão do Neymar, leilão de fulano, de ciclano, teve um leilão também agora por último, que a Ana Castela apresentou o leilão, tiveram itens colecionáveis que foram vendidos por preço de 200 mil, 300 mil, 500 mil reais no Brasil. Então assim, tem muita gente comprando, tem gente negociando, e é igual eu falei, isso te dá acesso a um público social diferente, a um nicho. Por exemplo, camisa do Neymar. O Neymar agora voltou pro Santos, né, na atualidade, né? A gente gravou em março de 25. Umas semanas atrás, o Neymar, ele voltou para o Santos. E a camisa que o Neymar usou no jogo de estreia já foi leiloada por quase 80 mil reais. Então, assim, quem comprou sabe que daqui a pouco, passando 5, 10, 15, 20, 30 anos, a camisa do primeiro jogo do Neymar no retorno para o Santos vai ser vendida por 200, 300, 500, 1 milhão. Pode acontecer. De certa forma, tá, o mercado do colecionismo no mundo, como eu já tinha comentado anteriormente lá no outro vídeo, no 24, ele movimentou 500 bilhões de dólares aproximadamente, daria aí mais ou menos quase 3 trilhões de reais. Se a gente for falar da franquia Pokémon, né, mais é do nosso assunto que a gente trouxe hoje, para vocês terem noção, em 24 lançou um jogo chamado Pokémon Pocket, TCG, né, o Pocket ali, para celular. Esse jogo ele movimentou até final de 24 de dezembro, ele tinha movimentado 120 milhões de dólares. De dezembro até março de 25, né, a atualidade agora da gravação do vídeo, já teve um salto para aproximadamente 500 milhões de dólares. A gente está falando de basicamente quase 3 bilhões de reais. É muito dinheiro. Outra coisa, com a internet, a
facilidade por informação, o acesso, a facilidade para comprar os itens colecionáveis, para vender os itens colecionáveis. Hoje, com os eventos, seja Comic Con, seja outros, né, voltados, né, para temas também nerds, vamos falar assim, não de forma pejorativa, né, mas temas sobre Star Wars, Harry Potter e outras coisas, tudo isso tem, né, fomentado muito a procura por isso. E como eu falei, mais uma vez, pessoas procurando uma comunidade para se conectar. Então, por exemplo, se a gente pegar a Comic Con hoje, a gente sabe que tem hoje os eventos de cosplay dentro da Comic Con. Querendo ou não, são pessoas, né, que, claro, são fãs de determinados personagens, mas que elas estão ali conectadas a uma comunidade que gosta, né, de se vestir, de se caracterizar como personagens de jogos, de animes, de filmes, de tudo, e estão ali trocando experiência de corte, costura, experiência, né, de montagem, de caracterização, né, gostos, então aquisições ali de produtos, enfim. Então é uma comunidade e se sente bem ali, fala a mesma língua que você. Então, qualquer comunidade, né, eu tô deixando isso bem claro, que essa questão de linguagem, de nicho. Outro ponto tá importante, no Brasil, a gente tem, eu também tinha comentado anteriormente, uma perspectiva até 2033, de um aumento de mais ou menos 5,3% ao ano no faturamento de itens colecionáveis, o que é muito bom para o mercado. Em relação à franquia Pokémon, né, eu não vou entrar muito no assunto que eu já comentei naquele outro vídeo, mas para ter uma noção, hoje até 2019, mais ou menos, a franquia já estava se aproximando de valor faturado de 100 bilhões de dólares, mais de 9 bilhões de cards produzidos, é isso até 2019, né, do faturamento, então provavelmente hoje já foi muito mais. Os cards na época estavam em 5 bilhões, agora já estava em aproximadamente 9, não li nessas últimas informações, ele já passou dos 9, 10 bilhões de cards produzidos. Fora todo o outro segmento da franquia de jogos, colecionáveis, sem seus cards, né, pelúcias, tudo que tem dentro do mundo, né, da franquia Pokémon. Para vocês terem uma referência, a franquia Pokémon ela gera mais que a franquia de Star Wars, né, mais que a franquia de Harry Potter, tudo. Então essa é uma franquia que realmente movimenta muito. E um detalhe interessante, se a gente for pegar a franquia de Star Wars, normalmente é o público mais velho, não as crianças que gostam da franquia de Star Wars. Já o Pokémon pega o público mais novo, o público mais velho, o público, né, intermediário. Então realmente é muito bom. E tem muita aquela questão de passar de pai para filho, tem a questão da nostalgia. Ah, a pessoa lembra de quando colecionava, aquele prazer. E mais uma vez volta naquilo de sentimento. As pessoas cada vez mais buscam se conectar a sentimentos bons do passado. E isso acaba também trazendo, né, para a atualidade aquele sentimento, de quando eu colecionava, de quando meu pai comprava as cartas para mim, de quando, né, agora eu compro pro meu filho como meu pai comprava para mim, traz muito isso. Outro ponto importante, né, que eu já tinha comentado anteriormente, a comunidade é muito engajada, então se a gente for nos grupos ali e tudo mais, vocês vão ver que a comunidade é fortemente engajada de Pokémon, o que facilita a questão de comercialização também. Em relação à questão, Roberto, tô vendo aqui o vídeo do Pokémon, mas tem outros mercados? Tem, a gente tem hoje, né, falando de cards especificamente, tem Dragon Ball, tem de One Piece, tem, né, de outros segmentos ali, então tem bastante coisa que vocês podem estar pesquisando em Magic, que também, né, assim como o Pokémon já é bem antigo, também tem um mercado muito forte. A gente tem um público bem estruturado na comunidade de Magic. Até se a gente for falar em questão financeira, a gente tem, né, um certo grupo de colecionadores de Magic bem forte financeiramente falando, que movimenta bastante o mercado, assim como no Pokémon também tem. Então é bem bom nesse sentido. Outro detalhe, tá, que é bem bacana, se a gente for falar desses itens nerds, não pejorativamente falando, mas itens, né, de coleção, itens, né, jogos de cards, são itens que normalmente ele tem uma comunidade onde tem pessoas de poder aquisitivo que vieram através da tecnologia, vieram através das redes sociais, pessoas que eram os nerds de antigamente, falando de uma forma boa. Esses nerds, eles ganharam dinheiro, hoje eles são os que têm dinheiro, mas eles não abandonaram aquele gosto pelo TCG, pelos colecionáveis, por essas coisas. Então a gente tem aí, por exemplo, se a gente pegar no Brasil, agora saiu um vídeo recentemente do Thiago Nigro, primo rico lá junto com o Brino, que é um youtuber também. O Thiago Nigro, o Brino ali falando, né, que gostam, colecionam. Dentro da empresa do Thiago Nigro, eles premiam os colaboradores com boosters de Pokémon. Aqui a gente compra boosters de Pokémon e a gente premia a galera do escritório que, sabe, ao invés da estrelinha, a gente dá booster de carta de Pokémon pra galera. Então, assim, colecionáveis de Pokémon, o que é bem bacana. O Brino presenteou o Thiago Nigro com uma carta de Magic. Então, assim, ele gostou, ficou contente. Então, assim, você que tem uma comunidade ali, né, bem engajada, até mesmo uma comunidade ali influente. Porque hoje, se a gente for pegar, por exemplo, tudo que, né, a gente tem de influência digital, automaticamente, quando eles estão na mídia falando, as pessoas em volta, opa, isso é bom, e acaba puxando. Então, isso também é interessante. Se a gente for pegar hoje, né, de pessoas que estão na mídia, de um exemplo, né, extremo, o Logan Paul. O Logan Paul, ele simplesmente comprou um Pikachu Illustrator PSA 10, que aparentemente seria o único PSA 10, né, segundo ele, por mais de 5 milhões de dólares, o que dá mais de 24 milhões de reais.
é bastante dinheiro. Ao mesmo tempo, ele comprou também outras cartas de Pokémon e também pagou verdadeiras fortunas. Assim como também saindo do Pokémon e indo pro Magic, a gente teve o Post Malone, onde ele comprou uma carta de Magic avaliada em 10 milhões de reais. E N outros exemplos. Se vocês procurarem grupos de leilões dessas cartas de alto valor e colecionáveis de alto valor, vocês vão ver que constantemente existem lances. Tem muita gente com dinheiro, isso é fácil. Ah, mas Roberto, eu vou ter que entrar nesse mundo, como é que eu vou entrar? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando para vocês é que da mesma forma que tem Post Malone que paga 10 milhões numa carta de Magic, tem o Logan Paul que paga 24 milhões numa carta de Pokémon, tem o Zé e o João que eles pagam R$1.000 num Pikachu na Gaba, tem o Zé e o João que eles pagam R$200 numa outra carta de coleção. É um gosto, só são poderes aquisitivos diferentes, mas movimenta tanto quanto. Até mesmo o mercado de entrada, cartas de R$200, R$500, R$1.000, R$5.000, vai movimentar muito mais do que cartas de 20 milhões de reais. Quantas cartas de 20 milhões de reais são vendidas por dia? Entendeu? É uma a cada tantos anos. Já não, se a gente for falar de cartas de R$1.000, R$2.000, R$5.000, tem cartas sendo vendida todo dia. Se a gente for falar de carta de R$300, tem quantas por dia? Se você entrar nos grupos de WhatsApp de Pokémon, vocês vão ver que tem leilão todo dia, tem Safari todo dia, né, que é o que eles chamam lá quando tu escolhe Pokémon, lança a carta lá, é meu primeiro, não é? Como se fosse um Safari. Tem o grupo do É Meu lá todo dia, então tem venda saindo todo dia. Então dá para fazer muito dinheiro sim, tá? Então assim, acredito que seria isso, essa primeira parte, essa introdução. Eu cortei alguns pontos que a gente tinha comentado lá naquele vídeo resumido, trouxe alguns pontos novos que eu queria mesmo bater um papo com vocês, assim, né, como se fosse dois amigos conversando, mostrando um pouco da minha visão também, um pouco do mercado. E é isso, agora a gente vai para uma página onde mostra como é que foi o processo de compra, como é que foi o processo de escolha, mais detalhado, né, do que foi naquele resumido, e eu espero que vocês estejam gostando. E podem ter certeza, para quem quer replicar uma operação, né, de compra e venda, como foi feita essa aqui, vai ter o conteúdo completo aí para isso. Para quem quer só por curiosidade, ou para quem quer daqui a pouco, né, não no mundo Pokémon, mas em um outro tipo de colecionável, também vão servir diversos pontos que são apresentados aqui. Então é isso, vamos pro próximo vídeo. Deus abençoe.